Lar de Frei Luiz apresenta a palestra que você não assistiu. E hoje nós temos uma palestrante que tem uma especialidade muito bacana, que é focada em desenvolvimento humano. Paula Guimarães é palestrante espírita e aspirante a conquistar o diploma de espírito completista. E também professora de redação e cursos de MBA. Atua como consultora na área de recursos humanos e é apaixonada pelo desenvolvimento humano e pelo potencial de transformação das pessoas. E hoje ela vai nos falar sobre o tema que Mateus, no seu capítulo 7, versículos 7 a 9, nos diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-á. Muito obrigado, Paula. Por favor, vai ser um prazer escutá-la. Bom dia a todos. Agora vocês vão me ouvir por 45 minutos no melhor sotaque do interior de São Paulo, com todos os meus R's possíveis. É um prazer voltar à casa de Frei Luiz, aonde eu tive uma das maiores experiências da minha vida em enxergar, quando nós fazemos a prece das 9 horas, uma chuva azul caindo sobre todos nós em formas de bênçãos, na primeira vez que eu estive aqui, trazida por uma amiga querida de Macaé. E hoje nós estamos aqui para conversar a respeito de Mateus, e a espiritualidade, como sempre, ela vai nos trazendo sinais de que ela está sempre conosco. Quando nós abrimos o Evangelho traz a mesma lição que escolhemos para compartilhar hoje, da tríade pedir, buscar e bater. Então vamos começar fazendo menção ao professor Cortella. E ele nos diz que nós nos enganamos se achamos que nascemos prontos e vamos nos acabando. Ele diz que nós nascemos não prontos e vamos nos fazendo. Eu não sei se Cortella é espírita, mas eu tenho este bom hábito de, quando eu vejo a espiritualidade diante de nós, nos mínimos detalhes entender que ali tem uma fala espírita, embora não declarada, mas verdadeira. E quando Cortella nos diz que nós estamos aqui em fazimento, significa exatamente o que a doutrina nos convida neste esforço contínuo para debelar as nossas más inclinações e as nossas más paixões. Significa dizer, então, que nós temos boas paixões, que nós temos boas intenções, e essas precisam prevalecer na nossa jornada espiritual, rumo à nossa evolução. Porque é assim que Divaldo Pereira Franco nos garante, no livro Transição Planetária, quando este orbe deixar de ser de provas e expiação e finalmente passar a ser um orbe apenas de regeneração, aqui habitarão espíritos inclinados no bem. E eu gosto tanto desse termo de Divaldo com Manuel Filomeno de Miranda, que nós seremos seres inclinados para o bem, ou seja, nós não seremos ainda espíritos puros, angelicais, felizes ou crísticos, mas nós seremos espíritos que, diante das nossas escolhas, nós estaremos fazendo escolhas mais felizes, porque estamos mais conscientes, porque temos mais clareza, porque temos mais força. Então, entre uma situação que nos convida a comprometimento e uma derrocada moral, nós escolheremos aquela que nos levará à evolução e à depuração ainda daquilo que trazemos nos nossos espíritos reencarnacionistas de outras experiências. Estaremos mais voltados para o bem e estaremos nos fazendo espíritos melhores. Só que para nós nos fazermos espíritos melhores, existe uma jornada que nós temos que seguir. E fazendo jus a Carlos Drummond de Andrade, porque a minha formação em letras é língua portuguesa e é literatura, e ele nos dizia do poema: há uma pedra no meio do caminho existe uma pedra, e todos nós que passamos pela escola de formação no ensino médio, nos deparamos com o Drummond, sim ou não? E a gente se perguntava, gente, para que cabe esse poema, não é?
da pedra no meio do caminho, era só isso? Mas eu gosto do fecho do poema, que nos diz o seguinte: há de fato pedras no meio do nosso caminho, e é isto que consigo ver diante das minhas retinas tão fatigadas. Terminaria Drummond. Então ele fala que durante a sua existência, o seu jornadear, o seu caminhar, diante dessa retina tão fatigada, que já viu milhares de coisas na sua existência, as pedras, elas existem ali. Mas fato, ele não fala se as pedras eram pequenas, gigantes, ele não diz que elas eram intransponíveis, ele não diz que não tinha um roteirinho alternativo para você fazer a volta ao redor da pedra. Ele diz, espiritualmente, mediunicamente, que nós encontraríamos os nossos desafios na nossa vida, necessários para o nosso processo de evolução. Porque houve um momento que nós nos plantamos no pretérito esses compromissos. Então é chegado o momento de resgatá-los, mas resgatá-los com clareza. Então significa que as nossas pedras estão ali, mas não estão coladas com o super bonder. Elas não estão ali sedimentadas para a eternidade. Nós podemos movê-las, nós podemos pulá-las, nós podemos contorná-las. Nós podemos e devemos fazer um movimento para demover os nossos obstáculos, sem jamais querer diminuir a dificuldade que muitos de nós enfrentamos naqueles momentos mais desafiadores, que pedem de todos nós força genuína, fé inaudita e coragem, para que nós possamos vencer os nossos desafios. Ainda como diria Joana de Ângeles por Divaldo, a fé é filha da esperança, porque ela nos conduz à direção da vitória. Então, se nós estamos aqui reencarnados, é fato, precisamos vencer os nossos desafios, contornar as nossas pedras, ultrapassá-las com fé. Porque se perdemos a fé, endurecemos os nossos corações. Se perdemos a fé, minamos a esperança. E daí seremos aqueles espíritos, como nos diz uma música, cegos guiando cegos. Porque nós embrutecemos os nossos corações. O grande desafio, talvez, da humanidade aqui reencarnada, é vivenciar os seus desafios sem se embrutecer, nem procurar rotas alternativas. E nós estamos vivendo tempos de rotas alternativas, que nos oferecem alternativas minuto, como se a vida fosse um miojo, que nós colocamos ali a aguinha para aquecer, em 3 minutos nós podemos ingeri-lo. A vida não é um miojo, ainda é a frase do Cortella. Nós estamos aqui para um desafio muito maior, e não é em provas minuto ou milagres instantâneos que nós vamos conseguir esta vitória que todos nós estamos almejando aqui. O importante é nós lembrarmos sempre que em outras reencarnações, as dificuldades que nós tínhamos de compreender eram de fato muito maiores, porque as nossas consciências não estavam tão ampliadas. Porém agora, com o advento de todas as ferramentas tecnológicas que nós temos, com o acesso a todo tipo de cultura, literatura e leitura, porque muitos de nós que estamos aqui, aqueles a quem eu atribuo o adjetivo carinhoso de jovens há mais tempo, porque existem os jovens há menos tempo, vejo alguns ainda que não pintaram o seu cabelo, mas nós que já somos jovens há mais tempo, nós íamos à biblioteca, não é? Quem ia à biblioteca aqui? Deixa eu ver, ah lá, tá vendo? Tinha a carteirinha da biblioteca, não é? Então nós tínhamos a carteirinha da biblioteca, íamos lá pegar os nossos livros. E que dificuldade não era isso, gente, pegar um livro, porque às vezes ele era de um exemplar, às vezes havia só 3 cópias. Isso que estou falando do interior de São Paulo, de Pindamonhangaba, mas nós podemos fazer esse comparativo aqui, que é muito maior do que a minha microcidade, em que talvez nós ficássemos ali desafiados a lermos aquele livro que verdadeiramente nós queríamos. Hoje nós temos um celular, nós baixamos um aplicativo, e este aplicativo descarrega o livro no nosso celular. E para aqueles mais impacientes ainda, existem aplicativos que leem um livro, só no poder de Jesus isso, hein? Para uma professora de literatura, que leem um livro em 12 a 15 minutos.
O que a pessoa está assimilando disso? Não sei. Né? Nós precisamos de muito mais tempo para digerir as informações que nós recebemos. Não é só digerir, é assimilar as informações que nós recebemos para que nós possamos pedir com foco, buscar com clareza e bater com assertividade. Porque a lição ela não diz para a gente sair batendo a cabeça, não é isso. Nós precisamos desse conteúdo de conhecimento introjetado dentro de nós, para que nós não façamos como o clássico de Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas, que também pergunta para aquele gato para onde ela deveria ir. E o gato devolve a pergunta para ela, mas para onde você deseja ir? Ela fala, não sei. E ele classicamente responde para ela, então o quê? Qualquer caminho que você pegar, já ele vai ser um caminho bom, porque se você não sabe para onde você vai, 12 minutos de livro é o suficiente, se eu não sei para onde eu vou. Fazendo jus à sala de aula. Né? Então, 12 minutos para mim é o suficiente, eu não sei para onde eu vou. Como nós poderíamos reduzir a obra de Chico Xavier, Libertação, em 12 minutos? Talvez eu consiga contar a história de Gregório em 8, para que ele possa nos inspirar a mudanças no nosso comportamento, para que não fiquemos 700 anos, como ele ficou no mundo espiritual, ali aguardando o momento que o seu coração estivesse pronto para receber a ajuda. Gregório, 700 anos no mundo espiritual, esperando para receber a ajuda, para que ele estivesse pronto, para que a sua consciência estivesse prestes a ser despertada, para que o seu coração desembrutecesse e ele recebesse a luz de André Luiz, de Gúbio e de Eloy, que estavam ali para desmantelar as forças desse espírito extremamente inteligente, que desencarnado no mundo espiritual tinha um séquito de seguidores sobre o seu poder do ódio, do medo, da frustração e das necessidades humanas ainda não compreendidas como carências daqueles que têm a ausência de Jesus e de Deus dentro das suas vidas. 700 anos. E quando André Luiz, Gúbio e Eloy vão até esta fortaleza de domínio de Gregório, para esclarecê-lo, eles não chegam rodeados de toda a sua luz espiritual. Eles chegam apagados da sua luz espiritual. E apagados de sua luz espiritual, vão aos poucos minando as forças de Gregório, um dos seus principais adeptos, para que eles pudessem então tocar aquele coração, que no minuto final ainda estava irracível, ainda estava com dificuldades tamanhas de aceitar a si mesmo como um ser em processo de evolução de forma piedosa, amorosa e gentil. E este momento se dá apenas no instante em que Gúbio fala que sua mãe olhava por ele dos mais altos páramos espirituais. Nesse momento, Gregório se prostra de joelho, cai em lágrimas, é sua mãe que desce, iluminada num feixe de luz, carrega-o no colo, porque ele não conseguia mais falar palavra, e leva-o em seus braços, como Jesus no colo de Maria, na figura de Pietà, esculpida por Michelangelo. Leva ele então aos páramos celestes superiores, para que ele pudesse resgatar com docilidade o espírito que ali estava, diante das muitas cascas de dor que ele foi abraçando para não enxergar os seus comprometimentos. Quando nós estamos diante de espíritos muito difíceis, nós dizemos e queremos crer que esses espíritos têm incontáveis dificuldades de fazer esse processo de autoconhecimento e responder para si mesmos: o que vocês estão pedindo? O que vocês estão buscando? Em que porta vocês estão batendo? Porque daí nós precisamos nos despir. E este processo de despir
é de todas as futilidades, de todas as inutilidades, de todas as ilusões que nós fomos abraçando numa sociedade minuto, que nos garante que em 12 nós vamos conseguir uma evolução espiritual. A nossa evolução espiritual é secular. A nossa evolução espiritual, para muitos que estão aqui, é milenar. Há espíritos aqui encarnados e desencarnados que são seculares, milenares, na sua jornada de evolução espiritual. 700 anos, então, era o tempo em que ele permaneceu, Gregório, iludido diante do seu poder material e terreno, quando nós sabemos que tudo advém de Deus na nossa jornada e somos conduzidos por Jesus. E os bons espíritos espirituais, os bons espíritos que nos acompanham nessa nossa jornada, para que nós possamos ser, como eu gosto de dizer, espíritos completistas, como nos garantiu André Luiz. Mas para isso é preciso cultivo. Para isso é preciso do tempo da paciência, um dos bens talvez mais raros que existem nos dias de hoje, assim como João ouviu de Jesus, quando ele pergunta: mestre, qual seria hoje a aquisição mais difícil? A paciência. É como se nós quiséssemos, em um só lance da nossa reencarnação, nos desvencilharmos de tudo aquilo que nós fizemos, num passar de uma folha de livro, num estalar de dedos ou num passe de mágicas. Nós sabemos até por que nós queremos esse subterfúgio, porque olhar para as nossas dores é desafiador, requer força, requer coragem, requer empenho. Olhar para as nossas aquisições positivas também é uma grande alavanca de correção. Mas nós precisamos olhar para aquilo que nós precisamos educar, para que nós possamos bater com certeza nas portas que hão de nos abrir, com chances de progresso evolutivo, com constância. Por isso que Jesus nos traz seus ensinamentos, não é? As suas historietas, ou talvez os salmos de Davi. Quando Jesus se nos compartilha que em determinado momento de suas pregações, ele estava reunido em meio de uma grande multidão que lhe acompanhava os passos para ouvir mais uma das suas palavras que poderiam tocar ali espíritos e despertar consciências. Porém, os seus apóstolos chegaram até ele e disseram: Jesus, é melhor que hoje não faleis aos públicos. E o mestre então pergunta para eles: mas por quê? E eles dizem assim a Jesus: porque nós temos membros do Sinédrio infiltrados na multidão. E esses membros do Sinédrio, eles pretendem causar uma confusão, um desconforto. E talvez muitas pessoas sofrerão. E Jesus então olha para eles e fala: então aguardemos. E eu acho tão interessante essa conversa de Jesus com eles. Queridos, é Jesus. Ele presidiu a formação desta terra. Será que ele não sabia que havia ali uns infiltrados do Sinédrio para causar a discórdia, a desunião? Sabia ou não sabia? Sabia. Mas por que ele faz esse movimento de ouvir os discípulos? Para que ele também pudesse dar a lição que eles deveriam estar atentos e que quando Jesus estivesse ausente, eles poderiam buscar as próprias respostas. Porque o Mestre estava aqui para nos tornar espíritos emancipados, independentes e não dependentes da sua palavra. Como se a cada passo que eu fosse dar, eu tivesse que ir lá falar: Jesus, vem cá, me manda agora, a esquerda ou a direita, é reto ou recuo? É claro que nós temos os amigos espirituais, quando nós fazemos as nossas preces e orações, que hoje em dia tem que ser com uma constância quase que contínua. Eles estão nos intuindo, eles estão nos influenciando, eles estão nos suscitando os melhores comportamentos. E ainda assim nós temos o discernir das nossas escolhas. Naquele momento, Jesus estava dizendo para os apóstolos: o que vocês fariam então, se vocês estivessem no meu lugar? Porque nós estamos na nossa jornada a todos os momentos, nos devendo esse questionamento. O que nós faríamos se nós fôssemos Jesus? O que nós escolheríamos se nós fôssemos Jesus?
diante de uma tríade ética simples e rápida para a reflexão sobre os nossos comportamentos, também trazida pelo professor Cortella. Eu quero, eu devo, eu posso. Tem muitas coisas que eu quero e posso, mas não devo. Então não faça. Seria quase que uma tríade crística, não é? Tem muitas coisas que devo, porém ainda não quero, embora possa. É o espírito rebelde, né? Ai, não queria, mas deve, meu amigo. É o seu processo de evolução e você pode. Você já tem as ferramentas para isso, não é? A tríade eu quero, eu devo e eu posso. O que os apóstolos disseram para Jesus? Jesus, nós podemos. Nós até queremos que você faça essa preleção, mas talvez nós não devamos. É preciso que nós recuemos. E eles recuaram. Jesus então foi para a beira de um lago e ali ele ficou reflexivo por 3 dias. E nós pensamos, meu Deus, Jesus era um espírito milenar. Ele precisava ficar à beira do lago, refletindo por 3 dias. Será que ele tinha dúvidas? Será que ele estava no jogo do milhão para perguntar para os universitários se ele devia ou não? Eu acho que não, né? Jesus tinha certeza do propósito dele aqui, certeza. Mas ele ficou ali naqueles 3 dias para dizer para nós uma lição. Não sai pedindo aleatoriamente. Entenda o que você deva pedir. Entenda o que você deva buscar. Entenda aonde você precisa bater. E para isso eu preciso de introspecção. Para isso eu preciso mergulhar dentro de mim, ouvir as minhas fibras mais íntimas, debelar as minhas más inclinações e as minhas más tendências, lutar contra elas, para que nós não sejamos os filhos do arroubo, os filhos do ímpeto. Eu vou lá fazer. E já sai fazendo. Isso não é inteligência emocional, nos diria um autor desta seara chamado Daniel Goleman, no seu livro de mesmo título, Inteligência Emocional. Ele diz o seguinte para a gente, olha quanta ciência espírita espalhada por aí, gente, na mão de pessoas que nem médio eles sabem que são, mas são, né? Ele nos diria que como eu reconheço uma pessoa madura, é aquela que entre o ímpeto e a atitude, ela para refletir. 3 dias, Jesus ficou ali refletindo. Entre o ímpeto e a atitude, eu paro para refletir. Porque se muitas vezes eu dou vazão ao meu primeiro desejo, isso é instinto. Nós estamos lá, como Joana de Ângeles nos ensinou, nós estamos primitivos, mas não humanizados. Então Jesus deu lá os seus 3 dias, falando, gente, não precisa de 3 dias não, mas vocês precisam 3, uma semana, um mês, para que nós possamos refletir, como André Luiz nos ensina, põe a aguinha da paz na boca, mastiga ela ali um tempo, para depois você trazer uma fala que seja realmente oportuna. 3 dias. E nesse íntere ali dos 3 dias, Lázaro vem a dar-se como morto. A sociedade já havia tido Lázaro como morto. Já havia corrido os proclamas da morte de Lázaro. E é Marta, por quem Jesus tinha um afeto muito grande, que vem através dos apóstolos pedir a Jesus que vá ter com eles, porque Lázaro havia morrido. E Jesus diz, diga a Marta para aguardar. Estarei a caminho. Diga a Marta para aguardar. Uma pessoa a quem se tem afeto, eu peço para aguardar. E daí nós fazemos menção ao Rossandro Klingen, maravilhoso, que nos diz o seguinte, Deus não vai dar tudo aquilo que nós queremos, porque como crianças mimadas simplesmente pedimos, e a espiritualidade então maquina toda uma possibilidade de coisas e nos oferta exatamente aquilo que nós desejamos. Nós vamos receber aquilo que é necessário para o nosso processo de evolução. Não aquilo que nós queremos imaturamente. Então, talvez muitos de nós tenhamos pedido algumas coisas ao divino. A espiritualidade. Pedimos uma vez. Às vezes pedimos 2, às vezes 3, e não vem. E daí a gente se revolta, dá a chutada no trono de Deus.
Fala, não é possível, gente, estou aqui, ó, escorreito no bem, vou a Frei Luiz, frequento a casa, sou médium, estou sentado na bancada, psicografo, não é? Estou aqui buscando ajuda. E Deus não me deu? Ou como diria em Minas, Sara. Deus dá no momento em que nós estivermos preparados para receber. Então Jesus iria ter com Marta no momento que eles estivessem preparados para receber a presença de Jesus. E Jesus de fato vai ter com Marta, e nós sabemos, não é? Que ele fala para Lázaro a frase clássica, levanta-te, anda, ó tu que dormes. Então quando Jesus fala isso para Lázaro, ele estava, hoje nós sabemos, não é? Cataléptico, mas ele fala, levanta espíritos que dormem. É tempo de você caminhar, é tempo de você seguir. E existem muitos de nós que estamos dormindo em vida. Estamos dormindo em vida, acordados, esperando que a espiritualidade se nos auxilie. E olha que muitas vezes ela nos auxilia, porque nós temos amigos na espiritualidade, que são os nossos amigos que intercedem por nós. Eles possuem méritos, dão os seus bônus hora, em troca de um pouco de felicidade para a gente. Não porque a gente conquistou, mas porque a gente tem amigo. E quem tem amigo não morre pagão, não é assim que nós dizemos o ditado? Então Jesus foi lá e falou assim, Lázaro, bora meu filho, morreu não, acorda aí. Ainda tem um tantão para você andar comigo. E obviamente, que lembra que eu falei? Os proclamas da morte de Lázaro, gente, já haviam corrido na sociedade toda. E ali estava Jesus trazendo à vida, entre aspas, aquele que estava morto. Então Jesus também estava provando para a sociedade judaica, não que ele o precisasse provar, mas as pessoas precisavam compreender que ali estava ele, filho de Deus, podendo fazer aquilo que nós poderíamos fazer e muito mais, como ele mesmo nos atribuiu. Vós podeis fazer o que faço e muito mais, mas ainda a nossa fé é bruxuleante muitas vezes. A gente coloca lá soterrado embaixo do alqueire, e não em cima do alqueire, onde outras pessoas possam ver e nós próprios nos guiarmos. Então ele mostra para aquela sociedade que havia um poder muito maior do que aquele poder efêmero e terreno daquela seita que estava ali instaurada em Jerusalém, ou das muitas, porque nós temos saduceus, nós temos fariseus, nós temos escribas, nós temos uma infinidade deles, mas são seitas, são homens guiando homens, e o homem é falho. Então Jesus já dava um alerta, cuidado, hein, com as seitas que vocês estão seguindo. Talvez elas estejam muito mais lhes comprometendo do que lhes elevando, porque o meu Deus é o Senhor deste mundo. E Jesus estava exatamente ali, nesta pequena historieta, mostrando para nós todo o movimento que nós devemos fazer, para que nós possamos pedir com foco, buscar com assertividade e bater com planejamento. A gente tem que se planejar nessa reencarnação, gente. Não dá para viver a Deus dará. Não é? Não dá para viver a Deus dará. Então nós temos que colocar o nosso pezinho no chão e falar, estamos aqui num projeto de evolução, em que eu preciso melhorar nesta reencarnação. Aí nós diríamos, mas Jesus veio para nos trazer vida em abundância. Fato. Mas o que desta vida em abundância nos cabe evoluir? É paciência? É benevolência? É indulgência? É perdão? É caridade? É fraternidade? É amor para com todos? É servir não esperando a paga? O que nós precisamos evoluir? Porque evoluir é um terreno vastíssimo, e isso nós sabemos que nós vamos fazer em todas essas áreas que eu mencionei, mais as que faltam. Mas para essa reencarnação, qual é o seu grande desafio? Para essa reencarnação, qual é o seu grande desafio? O livro A Bússola e o Leme, Haroldo Dutra Dias. Ele fala exatamente para nós fazermos esse exercício. Olharmos as nossas experiências dessa reencarnação e perguntarmos em cada experiência significativa, qual é a lição que ela está nos trazendo? Porque quando nós olhamos para as nossas experiências e reconhecemos
o que elas estão nos trazendo de ensinamento, nós já sabemos qual é o mote da nossa reencarnação, pelo menos naquele trecho. Porque se nós vencermos aquele desafio etapa 1, é igual ao nível de videogame, gente. A gente vai para o próximo. Mas se eu não venço o primeiro, eu não saio do básico. Então nós precisamos vencer o primeiro para a gente ir para o próximo. Vencermos o próximo para irmos adiante. Jogo de videogame, que eu saiba, a gente não consegue pular fase. Não é verdade? Né? Então você vai ali, ó, construindo mundos. Mas para isso eu preciso de uma estratégia crística. Eu não posso ir desavisadamente, porque senão nós seremos orientados pelos nossos primeiros impulsos e pelas nossas más paixões. E aí nós pediremos o equívoco, nós buscaremos o erro e bateremos nas portas que hão de nos trazer dor e não libertação das nossas mazelas. É preciso a gente fazer questionamentos. É preciso que nós olhemos para a nossa vida com olhos mais caridosos e atentos para conosco, para que assim nós possamos nos libertar de nós próprios, porque quando eu me liberto de mim, daquilo que trago, que eu não quero mais carregar, tipo o LX, sabe? O LX não é o desapego. Então na hora que eu desapego de mim, daquilo que eu não preciso mais carregar, a nossa vida ela vai mostrando para a gente sinais melhores da onde nós devemos caminhar. Sinais melhores. A ciência chama de sincronicidade. Eu chamo de espiritualidade sincronizada com as nossas necessidades. A gente vai vendo sinais. Não tem o mote atual? Haverá sinais? Mas haverá. Se nós estivermos atentos, respondendo ao questionamento do porquê nós estamos aqui reencarnados, haverá sinais de acerto. Haverá sinais de escolhas corretas, de escolhas no bem. É para isso que nós estamos aqui. E ainda caminhando, deixa eu ver, temos tempo. Para um ensinamento maior, vamos pegar Jesus de novo, não é? Ele é o nosso modelo e guia. Nós temos Jesus conversando com 4 apóstolos: João, Tadeu, Tiago e Bartolomeu. E nessa conversa com esses 4 apóstolos, olha que rico, não é? Essas pessoas estarem ali na presença de Jesus, podendo conversar com Jesus, para que eles pudessem nos orientar posteriormente a respeito dos nossos comprometimentos, das nossas melhores saídas. E então João olha para o mestre e fala: Jesus, eu queria lhe perguntar, qual é a lei mais imperiosa? E Jesus fala: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Vocês perceberam o finalzinho? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então nós precisamos nos amar. Do jeitinho que está agora, gente. Nós precisamos nos amar. E esse amor, ele implica em aceitação, ele implica em cuidado, ele implica em carinho, ele implica inclusive em nós estarmos aqui no Frei Luiz, enquanto nós poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa. A gente está maratonando série no Netflix. Olha a Sociedade Miojo, né? Em que um episódio sucede ao outro, a gente não tem sossego na hora que termina. Um episódio sucede ao outro. A gente poderia estar vendo TikTok nesse momento. E as trends do momento. Né? A gente poderia estar se transformando numa pessoa instagramável e gravando um vídeo para postar nas redes. Porque hoje o mundo virtualizou-se, não é? Mas nós estamos aqui. Por quê? O que vocês estão buscando? E a gente pode responder uma infinidade de coisas, não é? É cura, é esclarecimento. E nós vamos receber, porque buscando é que vamos achar, não é assim? Mas não basta receber, nós temos que manter. Porque aquele que recebe e não mantém, perde. E assim é com tudo na nossa vida, não é? Se nós ganhamos uma plantinha, se eu não vou aguando essa plantinha, ela vai morrer. Até um cactus. Então nós estamos aqui buscando, nós vamos manter aquilo que nós vamos receber? E para que nós possamos manter, nós precisamos nos amar amando a Deus, porque nós sabemos que Ele vai nos guarnecer a experiência reencarnatória de oportunidades, para que nós possamos ser sempre bem-sucedidos. Gente, Deus não nos dá uma oportunidade para a gente fracassar. Ele não fala, abri essa portinha, vai lá, vai se dar mal, mas está tudo bem. Não.
Deus nos dá oportunidades sempre de sucesso. Se o sucesso não chegou, porque não era o momento oportuno, eu talvez não estivesse pronta para isso. E eu preciso caminhar um tanto mais para eu construir em mim a fortaleza, para eu não perder aquilo que eu conquistei. Para eu não perder aquilo que eu conquistei. Essa foi a pergunta de João. Aí vem Tadeu. E Tadeu fala assim: mestre, mas qual é a virtude? A maior das virtudes estava na lição: humildade. A maior das virtudes é a humildade. É aquela que nos coloca par e passo, ombro a ombro, com todos os seres que estão aqui reencarnados. Todos. Independente de hierarquia, independente de condição social, independente de grau de conhecimento, nós estamos todos ombreados, porque a evolução é uma necessidade coletiva. Ela não é uma necessidade de um ou outro. E já nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, que reencarnados aqui passaremos por todas as experiências espirituais. Nasceremos ricos e nasceremos pobres. Nasceremos limitados na nossa inteligência, nasceremos inteligentes. Nós nasceremos em todas as condições, para que nós possamos experienciar a vida sobre todos os ângulos e evitar de fazer os nossos julgamentos preconceituosos e prepotentes, que aquele ali, aquele acolá. Não é o próprio André Luiz que nos traz, junto com Alexandre, a fala de que eles se aproximavam de uma grande comunidade no Rio de Janeiro para fazer uma visita. E André Luiz, ao longe, já via um fausto de luz assim gigante. E Alexandre disse: é para lá, André, que estamos rumando. E eles chegam à casa de uma moradora chamada Isabel. E na casa dessa moradora, no meio do morro, havia 2 guardiões na porta da sua casa, impedindo que espíritos que quisessem deflagrar o bem ali entrassem. Isabel era protegida. E ela acolhia todas as pessoas que iam lá para comer alguma coisinha que ela sempre tinha a mais em sua mesa, humilde, para atender os necessitados, para benzer. Ela não falava passe, ela falava benzimento, para benzer aqueles que chegassem. Luz que irradiava por todas aquelas outras casinhas que ali estavam. Luz. Porque ela havia feito uma escolha diferente. Embora dentro do seu mesmo lar, a filha dela era inconformada da condição em que eles viviam e que sua mãe ainda ficava ajudando todos que lhe batiam à porta. Independente da filha, Isabel continuava o seu trabalho no bem, humildemente. É o nosso aprendizado, sermos humildes. Essa foi a pergunta de Tadeu. Aí Tiago fala assim: mas mestre, então qual seria o maior talento? O maior dos talentos? E ele fala: o trabalho. Porque o trabalho nos edifica. E nós sabemos que a própria doutrina nos fala que quando chegar uma conta para ser cobrada e nós estivermos trabalhando no bem, operosos no bem, aquela conta receberá um abatimento. Olha que maravilha, gente. Não é mais a lei do talião, não, olho por olho, dente por dente. Então, se nós estivermos trabalhando no bem, operosos no bem, nós receberemos abatimento, inclusive dos nossos débitos, que nós reencarnamos aqui para os cumprir. Bartolomeu olha para o mestre e fala assim: mestre, entendo que é amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, entendo da humildade, entendo da necessidade do trabalho, e o que é um triunfo que nós vamos conseguir trazer clareza para os nossos espíritos? Continuarmos atuantes no bem. Esse é o maior triunfo do espírito. Embora todos os convites da Sociedade Minuto, nós continuarmos atuantes no bem, agindo com vontade férrea, para que nós não desvirtuemos os nossos passos. Ainda como André Luiz nos ensina, nós temos 4 departamentos dentro de nós. O primeiro departamento é o desejo, aquela primeira vontade, desgovernada, desorientada, é o desejo. O segundo departamento é a inteligência. Eu gosto tanto do segundo, porque é a inteligência que pondera o desejo. Não é só sair querendo fazer. A inteligência fala: opa,
Vamos avaliar se isso que você quer, lembra da tríade? É realmente oportuno que se faça e trará para você benefícios. A criatividade e a imaginação. Nós somos seres criativos e imaginativos, gente. Evoluímos e chegamos até aqui, segundo Darwin. Não porque éramos mais fortes, não é? Mas porque éramos adaptáveis. Então, o inteligente ele vai arranjando meios de se adaptar. O inventivo vai criando ferramentas hoje para que nós possamos viver melhor. Como nos foi falado à mesa, nós tivemos tantos benefícios nos últimos tempos, não é? Vacinas, desenvolvimento. Gente, eu vou um passo antes da vacina. Geladeira, pensa, não é? A gente nem dá bola para a geladeira, porque todo mundo tem uma geladeira, ou a maioria das pessoas ainda. Você olha aqui, essa geladeira. Ar-condicionado, vamos agradecer ao senhor Carrer, foi ele que inventou. Não é? Obrigado, Senhor. Iluminado pelos mentores da espiritualidade, para dar um arzinho para esse povo resfriar. Né? Gente, olha quantas coisas nós temos. A minha avó nasceu em 1923. E ela guardava a carne no latão de banha. Porque não tinha geladeira, não. Tinha uma geladeira na rua que ela morava e a comunidade inteira da rua guardava coisa na geladeira dessa mulher. Eu falo, gente, como que cabia? Eu falei, vó, quantas casas tinha? Ah, filha, as 15. 15, gente. 15 casas guardando bens em uma geladeira. Hoje, se uma pessoa bate na nossa porta para pedir um negocinho de açúcar, você fala, ô, gente folgada. Olha isso. Dá o açúcar logo, larga a mão de ser murrinha. Não vai devolver, diz o outro, mas que não devolva, está faltando açúcar para você. Deus provê, Deus proverá, está escrito, não é? Então, continuemos agindo no bem. Lição de Bartolomeu. Mas Tadeu ainda estava aqui assim, olha, ele falou, não, peraí, quero perguntar mais uma coisinha para Cristo. Ele fala assim, ô Jesus, deixa eu perguntar uma coisa para você. E ainda, qual será o nosso maior triunfo? No que nós temos que agir? O que a gente tem que fazer, Jesus? E ele fala, seguir amando, amando sempre, servindo a todos. Aí nesse momento Tadeu não deu conta não, ele falou, gente, servindo a todos? Não é possível. Esse povo é folgado, Jesus, você não sabe não como que é lá fora. Né? E Jesus, entendendo já aquele espírito, ele fala, servindo sempre, ele reforça, servindo sempre. Ou seja, nós temos que amar a todos, servindo sempre. E ouvindo uma fala de Ana Beatriz Barbosa, uma médica psicanalista da atualidade, maravilhosa, que compartilha de conhecimentos espíritas junto com o Rossandro, perguntada por Rossandro, né, como que ela conseguia tratar algumas pessoas que fogem dos males mais comuns, né, uma mentirinha, um roubinho, um negocinho ali, aqueles espíritos mais comprometidos. Ela diz assim, eu procuro enxergar o ser humano que existe ali, que em algum momento despertará a sua potencialidade. Não sei se nessa reencarnação ou em próximas, mas eu prefiro crer na potencialidade do ser humano. Se isso não for espiritismo, não sei o que não. Não é, gente? Olha isso, eu prefiro crer na potencialidade do espírito que está ali. Porque haverá de existir alguma reencarnação que ele vai despertar. No livro Transição Planetária, Divaldo também fala isso. Haja no bem, porque vocês estarão impactando as pessoas que convivem conosco. Porque haverá de chegar um momento oportuno que as suas consciências serão despertadas. Eu fiz uma coisa boa para alguém. Essa pessoa me pagou com ingratidão. Aí a gente já sai arrasado. A expectativa é sua. Jesus falou, haja. Ele não diz, vírgula, espere troco. Não falou, não tem isso na frase não. Isso é nosso. E numa outra reencarnação, essa pessoa despertará e terá nossa fotinho, gente, na consciência dela. Fala, nossa, teve um dia aquela pessoa lá no Frei Luís me deu uma empada. Mas eu queria dinheiro, joguei a empada fora. Mas ela me deu com um coração bondoso. E ela vai escolher fazer diferente. Um homem evolui através de outro homem. Chico Amor Xavier. E por fim, João ainda pergunta para Jesus. Fala, tá bom, Jesus, então de tudo isso, qual é o nosso maior desafio? A aquisição mais desafiadora? Paciência.
Nós precisamos ter paciência conosco para evoluir. Nós sabemos que a nossa natureza não é Daiane dos Santos, ela não dá um duplo twist carpado. Ela não evolui assim, no estalar de dedos. Mas nós sabemos que hoje nós somos melhores do que ontem. Não é? Faça uma revisita à sua própria reencarnação. E responda para você se hoje você não é uma pessoa melhor do que ontem. Aquilo que preciso melhorar existe, um monte de coisa. Mas é apenas me acolhendo com carinho que eu conseguirei fazer essa transformação. Para que aí nós tenhamos paciência para pedir com diretividade. Para buscar, porque já sabemos aquilo que nós queremos, que é o nosso progresso, a nossa evolução. E nós bateremos as portas da doutrina espírita pedindo conhecimento, autoconhecimento, porque esse é o único móvel que há de nos garantir a nossa evolução com certeza e com segurança. Então, para finalizarmos, poeticamente, nos diria Mário Quintana, eles passarão, eu passarinho. Eles passarão pesados, arrastando seus passos. Eu passarei leve. Eu passarei voando. Eu passarei volitando. Porque Jesus habita dentro dos nossos corações. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. A Rádio Rio de Janeiro agora está na palma da sua mão. Baixe gratuitamente o aplicativo da rádio. Rádio Rio de Janeiro. Na Play Store e Apple Store. No seu celular e busque Rádio Rio de Janeiro Oficial. E você pode ver e ouvir a emissora da Fraternidade, saber detalhes da programação da rádio, se inscrever no Clube da Fraternidade e ainda ficar por dentro das novidades da sua Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro, há 52 anos, a emissora da Fraternidade, cada vez mais perto de você.